Senhor é um pai malvado, porque não tem te livrado da luta. Não culpe o Senhor, porque talvez o sentimento que está dentro de ti, às vezes tenta roubar a tua alegria. Não culpe ao Senhor, porque às vezes você olha as contas dentro do mês inteiro e parece que o salário não está dando conta. Não culpe o Senhor. Os irmãos podem abrir suas Bíblias na carta que Tiago escreveu à igreja, capítulo 1, a partir do versículo 2. Não foi o nosso tecladista Tiago, mas... Glória a Deus. Hoje está liberado falar Tiago, né? Bem facinho de achar, irmãos. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. É mais fácil procurar como se a Bíblia fosse um livro de mangá, né? Vai no final e vem voltando. Bem, um pouquinho antes de Apocalipse, está ali. Antes de Pedro, João, né? E Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2. Tem alguns irmãos ainda procurando. Todos acharam? Digam amém. Quem não disse amém, terça-feira, estão convidados, estudo bíblico, traga suas Bíblias. Glória a Deus. Vamos ler, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Versículo 19. Meus amados
irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Até aqui. Meus amados, um longo texto, aí uns 25 versículos, mas onde contém uma grande verdade bíblica. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem aos irmãos que Deus colocou no meu coração, onde o tema desta mensagem é firmes na fé. Firmes na fé. Perseverantes na esperança que o Senhor nos deu. Perseverantes, firmes, inabaláveis, abundantes no chamado que Ele nos convocou. Atentando fielmente, não aparentemente, não esporadicamente, não de vez em quando, não quando conveniente, mas permanecendo, perseverando, não fracos, não frágeis, não tropeçantes, não errantes, mas firmes na fé. Glória a Deus. Meus queridos, nesses versículos que nós lemos, Tiago, ele inicia já falando, nos convocando para uma coisa que naturalmente não é o normal, que naturalmente não é fácil. E naturalmente eu digo porque eu e você, não gostamos quando estamos em prova, não gostamos quando estamos em aflição, não gostamos quando somos desafiados, não gostamos quando estamos diante de dificuldades. Normalmente, quando as dificuldades desta vida se apresentam diante de nós, culturalmente ou costumeiramente, alguns podem dizer: rapaz, parece aquela teologia dos amigos de Jó, né? Rapaz, tu não está bem com Deus. Não é verdade? De Tiago para Tiago, né? Costumeiramente, alguns podem dizer: não, rapaz, mas luta desse jeito, tu está orando pouco. Quando foi que tu jejuou a última vez? Tu está certo? Está pisando certo? Como é que está o altar diante de Deus? Existe uma teologia por aí afora que diz que, uma teologia da prosperidade emocional, né? Passamos por uma teologia da prosperidade financeira, né? Alguns anos atrás, hoje a gente vive uma teologia aí fora da prosperidade emocional, né? Vem para Jesus e tudo é mar de rosa, é só alegria, é só bênção. Ah, meu irmão, eu não sei qual é a Bíblia que esses irmãos usam, mas a nossa Bíblia diz diferente.
Olha, eu não vou dizer infelizmente, porque na verdade é felizmente, a nossa Bíblia diz diferente, sabe por quê? Porque Tiago, ele vai nos ensinar que nós devemos nos alegrar quando as lutas vêm na nossa vida. Quando as dificuldades estão diante de nós devemos encarar como um privilégio, como uma alegria, como uma bênção da parte de Deus. Porque as provações, as dificuldades, quando estão diante de nós, são para nos fazer crescer. Sabe, a Bíblia cita um ouro chamado de ouro de Ofir, um puro ouro, um ouro desejado por muitos, um ouro valiosíssimo, mas ele é encontrado de forma crua, misturado na sua essência, misturado com muitas substâncias que tiram o seu valor. O ouro, quando encontrado de forma natural, quando encontrado na natureza, ele vem cheio de muitas impurezas. E para que ele tenha de fato um valor, ele precisa passar pelo fogo. Assim somos nós quando chegamos diante de Deus. Chegamos deste mundo carregados de impurezas, carregado de nossas próprias filosofias, carregado dos nossos traumas, carregado de nossas dores, carregado de nossos vícios, carregados de tantas coisas que nos são como mochilas nessa vida. Mas que quando chegamos diante do Senhor, somos colocados à prova. O Senhor nos coloca diante do fogo, pois Hebreus vai dizer que o Senhor é como um pai, e um pai perfeito. E o pai que ama o seu filho, ele o educa. O pai que ama o seu filho, ele não passa a mão na cabeça quando o filho está errado. Um pai que ama o seu filho, ele ensina que vaca não dá leite. Sabia, irmãos? Tem um filósofo, que diz, que vaca não dá leite é uma verdade. Às vezes a gente chega no supermercado, e às vezes as crianças não entendem isso, Chega no supermercado e o leite está ali na caixinha, mas a vaca não dá leite de livre e espontânea vontade. Tem que tirar. E o pai que é pai de verdade, o pai que se preocupa em criar um homem de Deus, em criar uma mulher de Deus, este pai, esta mãe, vai ensinar que Deus não tem netos. Esta expressão de que vaca não dá leite, vamos adaptar para a nossa realidade da fé. Deus não tem neto. Ou seja, filho de crente não significa que seja um filho de Deus. Filho de crente é filho de crente. Filho de Deus é aquele que se converte, que se arrepende dos seus maus caminhos, que conserta a sua vida diante de Deus, que reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, que entende que os desejos do seu coração e a sua mente corre para o mal, e que precisa se converter, e que precisa ser regenerado, e que precisa ser restaurado, e que precisa amar a Deus acima de todas as coisas, e que precisa tomar a sua cruz, não uma vez na vida, mas diariamente. Meus queridos, Tiago então vai dizer que nós devemos nos alegrar diante das provações dessa vida. Mas veja bem, Pedro também tratou deste assunto e ele deixou bem claro: olha, alegrem-se diante das provações, exceto se elas vierem por conta da tua má conduta. Meus queridos, quando nos convertemos, quando nós entendemos o ato de Cristo na cruz,
E quando nós passamos a seguir a Jesus, nós vemos que as coisas não se tornam um mar de rosas da noite para o dia. E esta é a verdade do Evangelho. Porque para o mundo lá fora é como se um alvo tivesse sido desenhado nas nossas costas. Passamos a ser alvo muitas vezes de calúnia. Passamos a ser alvo muitas vezes de perseguição. Às vezes dentro dos nossos próprios lares. Às vezes no meio da nossa própria família. Às vezes lá no trabalho, onde éramos queridinhos, mas agora que nos convertemos, o que aconteceu? Não nos amam mais. Mas, meus queridos, devemos nos alegrar quando as perseguições, quando as provações vêm diante de nós, sabe por quê? Porque quando as provações, as dificuldades vêm diante de nós, elas vêm provar a nossa fé. E o Senhor, Ele não é um Deus que nos prova simplesmente para ver qual é o nosso limite. Deus, Ele não nos prova para nos judiar ou para ver quantos gemidos somos capazes de dar. Deus, Ele nos prova para sermos aprovados. Deus, Ele nos prova para que nos tornemos mais fortes. Deus, Ele nos prova para que a gente aprenda o caminho da confiança. Deus, Ele nos prova para que nós possamos aprender o que é perseverança. Para que nós possamos perseverar. E perseverar, irmãos, é permanecer. Perseverar é ser constante. Perseverar é ser persistente. Nos convertemos e pensamos que tudo deve ficar bem, mas daqui a pouco vem as lutas. E não podemos ser como algumas sementes da parábola do semeador, que caíram na beira do caminho e foram ligeiramente ceifados pelo inimigo. Ou que caíram no meio de um solo rochoso e deu algum fruto, uma alegria momentânea. Meu Deus, agora conheci Jesus, a razão da minha vida. E sabe aquela paixonite momentânea que nos faz sorrir, sabe? De repente, mas quando vem a provação, como é que fica? Meus irmãos, nós devemos permanecer. Precisamos confiar no Senhor, pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la na minha e na tua vida. Se hoje talvez você está diante da dificuldade, se hoje talvez você se converteu ao Senhor, se entregou a Ele, mas daqui a pouco você está olhando para si mesmo e está vendo, meu Deus, talvez eu seja o meu pior inimigo, porque eu não consigo abandonar o vício, eu não consigo abandonar esta má prática, eu não consigo mudar a minha vida. Ei, meu irmão, enfrente esta prova. Eu te convido nesta noite a permanecer, eu te convido nesta noite a persistir, eu te convido nesta noite a confiar no Senhor, pois Ele é a nossa força. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, perseverança, ela gera firmeza. Quando nós permanecemos, nós nos tornamos firmes. Mas para sermos firmes, precisamos entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Precisamos entender que o Senhor pagou um alto preço pela minha e pela tua vida. Que hoje o privilégio de estarmos aqui, reunidos como igreja do Senhor, foi conquistado por um alto preço, um preço de sangue, de um sangue inocente, vertido na cruz do Calvário. Perseverança, além de firmeza, nos torna
paciente. Sabe, irmãos, precisamos ser pacientes com tudo que o Senhor tem nas nossas vidas. A Bíblia não nos oferece um evangelho nesse miojo. Sabe, a vitória em nossas vidas não é nesse miojo. Não, eu me converti, aceitei Jesus, vou chegar em casa e agora está tudo perfeito. Não, meus irmãos. Nós temos é que carnear. Sabe, irmãos, é trabalho. Tem que plantar, tem que regar. Muitas vezes falta água no borrifador ali, e para regar, irmão Tiago, vai ter que ser com lágrimas mesmo. Mas sabe, a Bíblia diz que aquele que planta chorando, ele vai colher sorrindo. Meus irmãos, este é o Evangelho. Sabe, o Evangelho verdadeiro, ele é as boas novas, sabe, irmão Tiago? Mas ele não é assim um bom convite, sabe por quê? Porque o Evangelho verdadeiro, ele vai nos chamar a enfrentar as dificuldades e não fugir delas. O Evangelho verdadeiro vai nos ensinar, vai nos chamar, para que nós estejamos firmes, confiantes no Senhor, e não nos escondamos do dia da tribulação. Pelo contrário, o Evangelho, ele vai nos chamar para sermos linha de frente em nossas famílias. Não porque agora, uma vez que nos convertemos, somos super-homens, super-mulheres. Ninguém se torna super-homem ou mulher maravilha porque aceitou Jesus, mas Cristo vive em nós. Temos diante de nós e à nossa disposição toda a armadura de Deus, e dela devemos nos revestir. O calçado da pregação do Evangelho, a couraça da justiça, o capacete da salvação, oh meus irmãos, a espada do Espírito. Irmãos, precisamos nos revestir. Os dias são maus, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, na caminhada da fé, na carreira que nos está proposta, como já preguei uma outra vez aqui, Hebreus 12, na carreira que nos está proposta, irmãos, nós precisamos seguir, nós precisamos persistir, nós precisamos insistir. Vai acontecer tropeços. Sabe, irmãos, a fé, ela precisa ser exercitada. Sabe, essa questão da fé é como aquele exercício de musculação. Sabe, tu começa com pouco peso, às vezes só com a barra, não tem nem peso, e tu chega todo dolorido em casa. Sabe, mas daqui a pouco, conforme o tempo, já coloca 1 quilo de cada lado, né? E vai indo. Irmãos, assim é a nossa caminhada na fé. Não fuja das provações. Não culpe Deus, ou não pensa que o Senhor é um pai malvado, porque não tem te livrado da luta. Não culpe o Senhor, porque talvez o sentimento que está dentro de ti, às vezes tenta roubar a tua alegria. Não culpe ao Senhor, porque às vezes você olha as contas dentro do mês inteiro e parece que o salário não está dando conta. Não culpe o Senhor, porque às vezes parece: Senhor, esta doença está roubando a minha alegria. Meus irmãos, a provação em nossas vidas é para nos fazer
perseverar. Sabe, irmãos, como aquela irmã que estava com um filho morto dentro de casa, e no caminho ela foi buscar a ajuda com quem podia ajudar. Assim deve ser eu e você nesta noite. Aquela mulher estava com um filho morto dentro de casa, e ela foi em busca do profeta. No meio do caminho pararam ela e perguntaram: como vai? Com um filho morto dentro de casa, irmãos. Ela simplesmente respondeu: vai tudo bem. Não ia nada bem, irmãos. Como é que ia tudo bem? Uma viúva com um filho morto dentro de casa. Mas, meus irmãos, falando bem o português, sabe o que a Bíblia nos ensina? Não adianta chorar as pitangas pela estrada. Precisamos é dobrar os nossos joelhos diante da cruz. Meus irmãos, ao invés de questionar a Deus, precisamos é buscar a Deus. Olha o que a Bíblia nos diz, irmãos. Logo depois de Tiago nos encorajar a sermos perseverantes e a nos alegrarmos diante das tribulações, ele vai dizer assim, versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui? Que só em Cristo, só procurando no Senhor, só com sabedoria do alto, nós vamos poder ter alegria diante das provações. Sabe o que tudo isso quer dizer? Que para nós crescermos, que para nós podermos alcançar a coroa que nos está reservada, que nós possamos naquele grande dia adentrar os céus com o Senhor, é preciso que a gente tenha sabedoria do alto. Sabedoria para entendermos os propósitos do Senhor. Sabedoria que só pode vir do Senhor. O que Tiago está dizendo para esses irmãos é que eles precisam ter vida com Deus. Se queremos ter mais perseverança, devemos aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Nessa noite, fica um convite para todos nós. Ao invés de apenas termos encontros com Deus, momentos com o Senhor, precisamos ter um relacionamento duradouro e sério com o nosso Senhor. Como é que vamos ter esse relacionamento? Como é que vamos buscar? Como é que vamos alcançar esta sabedoria do alto, para que possamos ter alegria na provação, para que aí então possamos perseverar, para que aí então nós possamos ter uma vida diante do Senhor? É orando em todo o tempo, é lendo a Bíblia todos os dias, é nos reunindo com os nossos irmãos para junto louvarmos a Deus, é refletir, meditar e praticar a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, isso não saiu de moda. Sabe, irmãos, aquela teologia do rarará, vamos queimar para Deus, isso não dá vida com Deus. Isso dá momento com Deus. Isso dá experienciazinhas com Deus.
Mas o Senhor, Ele não quer apenas que nós tenhamos algumas experiências com Ele. O Senhor não quer apenas que nós sejamos, sabe, irmão Tiago, multidão na beira do Senhor, na beira da volta do Senhor. O Senhor não quer apenas, aleluia, que nós sejamos como aquele paralítico que foi alçado por seus amigos pelo telhado e que alcançou a cura. Mas o que aconteceu com ele depois? O Senhor não quer apenas que nós sejamos como 9 daqueles leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Sabe, o Deus que nós temos, Ele é Deus bondoso. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Porque passarão céus e terra, a sua palavra permanecerá. O Deus que nós servimos, Ele continua curando, operando maravilhas, sabe, fazendo prodígios, mas Ele não alterou a sua palavra. Se nós queremos trazer alegria ao Senhor, nós precisamos entregar os nossos corações a Ele. Não basta nós dedicarmos religiosamente alguns minutos do nosso dia ao Senhor, achando que está tudo bem, mas diante das provações nós murmuramos. Não basta nós acharmos ou pensarmos ou queremos convencer a nós mesmos que vindo no sábado à noite está tudo certo, a minha parte eu fiz. Se diante das provações nós jogamos tudo fora. Sabe, irmãos, é como se nós fôssemos um copo que toda vez que estivesse enchendo, na hora de completar vira tudo fora de novo. O Senhor não quer que nós estejamos como o seu povo teve uma vez no deserto. Numa caminhada de 2 dias virou 40 anos. Sabe quantas vezes já nos deparamos com as nossas vidas? Sejamos sinceros. E olhamos e vimos, rapaz, eu já passei por aqui. Sabe? Estou dando volta na minha vida. Estou indo, voltando. Estou indo, voltando. Não há progresso. Não há avanço. Sabe? Sabe por quê? Porque às vezes diante da provação, nós murmuramos. Diante da prova, quando estamos prestes a sermos aprovados pelo Senhor, o inimigo vem no nosso ouvido e a gente cede. A gente duvida. E aí nos tornamos, como o Tiago falou, não vai dar tempo de explanar tudo. Mas como o Tiago fala, como as ondas do mar que vêm e voltam. Sabe? Às vezes somos assim em nossas vidas. Nos levantamos cheio de força. Não, hoje vai. Hoje não tem pro capeta. Hoje pode se levantar. Culto de sábado, rapaz, aquele louvor que o Tiago e a irmã Cris cantaram, meu Deus do céu, falou comigo, me encheu de fé, a palavra que o pastor trouxe me deu ânimo. Aí se levanta como uma onda forte, meu Deus, parece que vai ser um tsunami. Se levanta forte, vem, sabe, forma até nem sei como é que os surfistas chamam, forma até um tubo. Mas vem, e parece que vai invadir, sabe, a praia da fé e da perseverança. Vai entrar a praia dentro, aos pés do Senhor. Mas daqui a pouco vem a segunda, sabe? E o patrão vem e diz assim, rapaz, eu vou ter que dispensar um. E daqui a pouco, a doença bate na porta. E sabe aquela onda forte que se levantou? Chega no raso da praia e volta. Sabe aquela onda que era para ser um tsunami? Virou uma marolinha.
Irmãos, nós precisamos perseverar, nós precisamos insistir, nós precisamos nos manter firmes, irmãos, firmes na fé. O dia mau veio, glória a Deus. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei que em breve o meu Redentor se levantará. Sabe por quê? Porque o meu Redentor vive. Porque o Deus que eu sirvo não é um Deus de madeira, um Deus de gesso, não é um espírito que está por aí afora. O meu Deus é um Deus forte e poderoso, o Criador de todas as coisas, um Deus que é um Pai amoroso. Eu não sei como vai ser, eu não sei como Ele vai resolver, mas como dizia o irmão Tiago, Ele nunca perdeu e nunca perderá uma batalha, irmão. Então sabe o que eu te digo nesta noite? Está difícil? Chama Ele. Está complicado? Chama Ele. Está impossível? Aí é que Ele vem. Aleluia, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Então nessa noite, meu irmão, se o inimigo é grande, se o inimigo é forte, se o inimigo é um gigante, mostra para ele o teu Deus. Melhor do que isso, irmão, mostre, veja você mesmo o tamanho do teu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, precisamos ser, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia, aleluia. Talvez você vai chegar em casa, como eu um dia já cheguei, e talvez você vai escutar: olha aí, o glória a Deus chegou, olha aí, o aleluia chegou. Sede firmes e constantes. Firme na fé, irmão, firme na fé, declarando: eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você, ao apagar da luz o teu quarto, quase pegando no sono, vem aquele pensamento daquele desafio que está diante de ti, e talvez queira arrebatar o teu sono, e aí você vai dizer: eu não sei como, eu não sei onde, eu não sei quando, mas o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Meus irmãos, talvez a luta que você está passando hoje é para glorificar ao Senhor. Talvez você não sabe, mas tem alguém te observando. Seja ferramenta nas mãos do Senhor. Seja firme. Seja firme, meu irmão. Seja firme, minha irmã. Porque só assim, como Tiago disse, só assim nós poderemos alcançar a coroa da vida. Glória a Deus por isso. Pastor Daniel. Precisamos permanecer, meu irmão. Eu não sei como tem sido os seus dias. Talvez alguém aqui esteja diante de uma luta muito grande. Talvez alguns aqui estejam vivendo dias difíceis. Talvez alguns aqui possam dizer: não, vocês não sabem de nada. Talvez eu não tenha mais uma gota de suor para rolar em meu rosto. Mas eu quero te dizer que o Senhor
Ele não dá fardo nenhum a ninguém que não possa suportar. E se está difícil, meu irmão, se está complicado, ou melhor ainda, se está insuportável, sabe o que isso significa? A bênção está logo ali, a vitória está logo ali. Fique firme, meu irmão.